Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi travada de 1337 a 1453, entre a França e a Inglaterra, durando 116 anos. Iniciou-se quando Carlos IV, rei da França, morreu sem deixar herdeiros diretos. O rei da Inglaterra, Eduardo III, alegou então ter direito ao trono francês, o que não foi aceito pelos franceses que escolheram Filipe VI como rei. O contexto histórico da Guerra dos 100 Anos ocorreu no final da Idade Média, caracterizada pela crise no sistema feudal. O século XIV, de início da guerra, foi marcado pela fome, pelas guerras e pela peste negra, doença que matou aproximadamente um terço da população europeia na época. A Guerra dos 100 Anos também foi marcada pela rápida evolução das armas utilizadas em combate e por novas táticas de guerra. No início do conflito, a principal arma inglesa era o arco longo, cujas flechas atingiam grandes distâncias e eram capazes de furar armaduras, e a principal arma francesa era a besta, de fácil utilização, ao contrário do arco inglês, que demandava anos de treino. O conflito se encerrou com os dois países utilizando-se de armas de fogo, como canhões, mosquetes e pistolas. Primeiro período da Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1360. Essa fase da guerra foi marcada pelo avanço inglês sobre o território francês. Os primeiros combates da guerra ocorreram na região do Canal da Mancha, onde navios ingleses e franceses se enfrentaram sem grande vantagem de qualquer um dos lados. Em 1338, Eduardo III estabeleceu uma aliança com a região de Flandres, que havia se rebelado contra o poder de Filipe VI. O exército inglês marchou pelo norte da França, saqueando cidades, mas sem entrar em confronto direto com o exército francês. Segundo período da Guerra dos 100 Anos, de 1360 a 1413. Após o Tratado de Brettigny, o rei João II governou por mais 4 anos, falecendo em 1364, e seu filho, Carlos V, assumiria o trono. A paz entre ingleses e franceses durou até 1368, quando os combates foram retomados. Em 1369, o príncipe inglês João de Gaulle desembarcou com tropas em Calais e iniciou uma chevauchée, tática de guerra em que as tropas, compostas na maioria por cavaleiros, se mantinham em movimento, entrando em cidades inimigas, assassinando parte da população, saqueando e queimando esses locais. Era uma tática que tinha por objetivo aterrorizar e desorganizar o inimigo, além de retirar grande quantidade de recursos dele. Uma nova trégua foi acordada em 1375. Em 1377, o rei Eduardo III faleceu, deixando seu neto, Ricardo II, com apenas 10 anos de idade, como rei. Carlos V, rei da França, faleceu em 1380. Carlos VI assumiria o poder com apenas 11 anos de idade. Com a morte dos reis da Inglaterra e da França, duas crianças passariam a governar esses territórios. Terceiro período da Guerra dos 100 Anos, de 1380 a 1422. O terceiro período da Guerra dos 100 Anos foi caracterizado por relativa paz entre França e Inglaterra e pelo estabelecimento do diálogo entre as duas nações. Esse período se iniciou com a Inglaterra e a França enfrentando problemas internos, sobretudo revoltas de servos que exigiam melhores condições de vida. Na Inglaterra, os súditos de Ricardo II não concordavam com a paz. Em 1399, o rei foi deposto e, no seu lugar, Henrique IV assumiu o trono inglês. Luís I e Henrique IV esqueceram as tréguas e reiniciaram a guerra. Henrique IV governou a França até a sua morte, em 1413, e seu filho assumiu o poder como Henrique V. Em 1415 ocorreu a maior batalha dessa fase da guerra, a Batalha de Azincourt. Mais uma vez, as tropas inglesas venceram os franceses, mesmo com menor número de combatentes. Carlos VI governou a França até falecer, em 1422, quando Carlos VII se tornou rei. No mesmo ano, faleceu o monarca inglês Henrique V,
assumindo o trono Henrique VI. Quarto período da Guerra dos 100 Anos, de 1422 a 1453. Na última fase da Guerra dos 100 Anos, a França retomou todos os territórios franceses que estavam nas mãos dos ingleses, expulsando os inimigos da Europa continental e fazendo-os retornar à Grã-Bretanha. Entre 1428 e 1429, ocorreu o Cerco de Orleans, batalha decisiva na Guerra dos 100 Anos e que marcou uma reviravolta no conflito, com a França passando a vencer as batalhas. Joana d'Arc foi a líder francesa durante os últimos dias do Cerco de Orleans. Em 8 de maio de 1429, os últimos ingleses deixaram a região de Orleans, e os franceses ocuparam a cidade e seus arredores. Ainda em 1429, os franceses vencem a Batalha de Patay. As vitórias francesas continuaram pelas décadas de 1430 e 1440. Em 1453, o rei Carlos II conquistou a Aquitânia, última região no território francês ainda controlada pelos ingleses. No mesmo ano, a cidade de Bordeaux foi tomada pelos franceses. A Batalha de Castillon foi a última da Guerra dos 100 Anos. Nela os últimos ingleses foram derrotados no campo de batalha. Assim, os ingleses atravessaram o Canal da Mancha e retornaram à Grã-Bretanha. A Guerra dos 100 Anos terminou com a vitória dos franceses. Fim da Guerra dos 100 Anos. Após a derrota inglesa na Batalha de Castillon, os combates cessaram entre ingleses e franceses. Não houve rendição oficial ou mesmo um tratado que oficialmente encerrasse o conflito. 2 anos depois, na Inglaterra, uma guerra civil eclodiu, a Guerra das Duas Rosas. O conflito se arrastou por 3 décadas, fazendo os ingleses esquecerem os antigos inimigos do outro lado do Canal da Mancha. A guerra terminou com a coroação de Henrique VII, da família Tudor, considerado o símbolo do absolutismo inglês. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.